Boa noite, amigos ouvintes da Web Rádio Estela Brasil. Estamos começando mais um programa Boa Noite com Arte e Poesia. E hoje estarei recebendo para falar do seu trabalho literário, Ronaldo Ferreira. Seja bem-vindo, Ronaldo. Boa noite a todos. Eu quero agradecer ao convite do Romário Filho e também da Web Rádio Estela Brasil, onde eu vou poder falar um pouco do meu trabalho. Eu sou Ronaldo Ferreira de Almeida, nascido em Niterói, no Rio de Janeiro. Eu sou um poeta e escritor e vou falar um pouco da minha caminhada literária até os meus dias atuais. Eu comecei a me interessar pelo mundo da poesia através dos livros das minhas irmãs e também dos diários das minhas irmãs, onde ali continha uma gama grande de poesia. E hoje nós damos risadas sobre o fato. Eu pegava os diários das minhas irmãs escondido para poder ler as poesias de cada um daqueles poetas maravilhosos que eu dia a dia ia conhecendo. Poetas como Tiago de Mello, poetas como Carlos Drummond de Andrade, poetas como Manuel Bandeira, poetas como Mário Quintana. E assim eu fui cada vez mais me apaixonando por esse mundo mágico da poesia. Num determinado instante, na cidade onde eu moro, embora eu tenha nascido em Niterói, eu moro na cidade vizinha, São Gonçalo. São Gonçalo que se tornou famosa pela música do Seu Jorge, onde ele dá título à música chamada São Gonça. Havia um projeto literário chamado Projeto Barbante, e eu pude me deparar com uma das maiores escritoras da literatura brasileira, chamada Marina Colasanti. E Marina Colasanti, ao ser perguntado o que é preciso para ser um poeta, eu perguntei para a Marina Colasanti, a dona Marina Colasanti, e ela me respondeu algo do tipo: você tem essa paixão dentro de você? Eu disse sim. Então agora você leia, leia, leia. E ela ficou repetindo aquela frase várias vezes, e parece que ao fechar meus olhos aquela imagem continua tão viva quanto antes. E sem sombra de dúvidas, esse é esse é o primeiro exercício que um poeta deve se prestar a ler muito, ler os clássicos, ler
os poetas antigos, os poetas modernos, os poetas pós-modernos. E depois disso tudo, o Ronaldo Ferreira de Almeida eu venho participar de vários, de vários, de várias premiações onde você podia entrar com a sua poesia e assim tentar alcançar um primeiro, segundo ou terceiro lugar, e eu acabava sempre estando ali entre os primeiros lugares. Embora esse não deva ser o intuito do poeta, eu acredito que o intuito do poeta é escrever. Em primeiro lugar, é escrever, é falar das coisas interiores e falar das coisas exteriores, mas que aquilo possa reverberar na vida de outras pessoas. Nada, nada contra os festivais de poesia. Isso, ter esse feedback das pessoas leva você de alguma forma, a poder mostrar o seu trabalho e poder mostrar os seus poemas. Interessante que mais tarde, eu falando de Marina Colasantes, quando eu fui trabalhar no Rio de Janeiro, atravessando a ponte Rio-Niterói, eu pude, eu pude conhecer o esposo dela, que era presidente da Biblioteca Nacional. Eu era um office boy que atravessava a Rua México para ir ali na Cinelândia e consegui um horário com o Afonso Romano de Santana. E ele sempre muito gentil me recebia. Afonso Romano de Santana é um dos maiores poetas é, modernistas ainda vivo e esposo da dona Marina Colasanti. E ele me recebia com todo amor, com todo carinho, e me dava dicas literárias. Nós falávamos sobre poesia, falávamos sobre a amizade dele com Carlos Drummond de Andrade. O interessante é que eu não sabia da dimensão de quem era Afonso Romano de Santana. E por um bom tempo nós nos falamos ao telefone, e por um bom tempo nós nos falávamos ao telefone, e eu tenho por eles dois um grande carinho e uma grande amizade. Mas o interessante é que esse menino que lá embaixo pegava os diários das irmãs, os cadernos das irmãs, ele fazia poesia, subia na cama do seu pai e queria mostrar os seus versos. E, e sempre perguntava para o pai: pai, de 0 a 10, quanto que, quanto que o senhor dá de nota? Aí meu pai sabiamente respondia: ah, meu filho, meu pai era um metalúrgico, mas lia bastante, lia muito. Poesia não precisa dar nota, filho. O que vale é tocar o coração. E ele definia assim: é bonita, essa tá mais bonita ainda.
E eu nem imaginaria, nem podia imaginar que mais tarde eu lançaria um livro chamado O Amor Deitou o Âncora, em 2013, onde eu pude ter a felicidade de ser apresentado ao mundo literário por um gênio da MPB chamado Aldir Blanc e por uma não menos genial chamada Maria Celeste Castro Machado, escritora, doutora em literatura pela UERJ. O Aldir fez a apresentação do meu livro e a doutora Maria Celeste fez o prefácio do meu livro, O Amor Deitou Âncora. Esse livro foi para a segunda edição já no ano seguinte, em 2014, e quando a gente entra no mundo literário, a gente vai descobrindo pessoas que também comungam do seu pensamento, ou da sua poesia, ou da sua vibe literária, digamos assim. Porque eu, como poeta, eu posso dizer que existem várias intenções, ainda mais hoje no mundo de likes, no mundo de curtidas. A pergunta seria: por que uma pessoa escreve poesia? O que faz uma pessoa escrever poemas? Talvez essa seria a, a melhor pergunta de todas. É, lembrando do Cartas ao Jovem Poeta de Rilke, onde um jovem escreve por Rilke, grande poeta, pedindo dicas de como ser um poeta, de como se fazer se fazer um poeta, e ele fica meio que sem saber, porque não é como, não existe num curso superior, entre e faça e aprenda a fazer poesia. Eu, eu, eu posso dizer que eu já me deparei com pessoas é, que, por mais que dominem técnicas, por mais que domine a gramática, por mais que domine é, o âmbito da literatura propriamente, se mostram até indecisas ou não sabem traçar um poemeto sequer, porque eu tenho um poema como algo, é o poema, é a poesia que te escolhe. O poema, eu vejo a poesia como um dom, né? Poesia de maneira estética, mas no caso do poema que tem poesia, porque nem todo poema tem poesia, mas havendo poesia é um dom. Eu costumo dizer que é um beijo do sagrado na nossa face. Se você que me ouve escreve poesia
e percebe em você um talento e tem de outros um retorno verdadeiro, dizendo: olha, você leva jeito, você está no caminho certo. Então, essa é uma caixa de retorno que provavelmente seja em consonância com aquilo que você está desejando e almejando. O mais interessante é que as pessoas que fazem poesia, eu digo poesia como poema, as pessoas que fazem poemas, elas imaginam que o seu poema poderia melhorar, ao contrário do que eu encontro muitas vezes. As pessoas escrevem um poema e ficam: nossa, olha que coisa maravilhosa que eu escrevi! Nossa! Eu não imagino o Carlos Drummond de Andrade fazendo. Eu não imaginaria Carlos Drummond de Andrade fazendo esse tipo de coisa, nem João Cabral de Melo Neto. Olha que coisa linda, olha que poema maravilhoso. O Manuel Bandeira fala do período de narcisação, né? Quando ele terminava o poema, sempre vinha um sentido de terminar, de lapidar o poema. E o Jorge Luiz Borges, grande poeta argentino, também fala sobre isso. Passei o dia inteiro pensando naquele poema. No final do dia, mudei, troquei uma vírgula. Então, o poeta, não que ele seja ou tenha síndrome de impostor, nada disso. Mas o poeta verdadeiro, o poeta acha que sempre pode ler mais, sempre pode estudar mais, sempre pode se dedicar mais. Será que aquela palavra foi bem empregada? Porque cada palavra conta, cada palavra tem um sentido. Uma palavra não é só rima, porque nem todo poema precisa ter necessariamente rima. Haja visto os versos brancos e poemas lindíssimos de poetas como João Cabral de Melo Neto, por exemplo, Geir Campos e tantos outros. Mas é isso, pessoal. E eu sigo contando a minha trajetória nessa outra parte do nosso programa. Agora vamos dar uma paradinha para o nosso momento musical e retornamos com a entrevista com o Ronaldo Ferreira.